Olá, gente! Voltamos com mais um Diminuto aqui no Com a Palavra Linguística. Hoje vamos falar sobre as abstrações que nos ajudam a entender a língua. Vamos lá, Coelho? Vamos sim! Para compreender uma língua é necessário que venhamos a abstrair um pouco, uma vez que existem teorias que reconhecem graus maiores, assim como as que reconhecem graus menores de abstração. Vamos falar sobre sua finalidade essencial. Propor uma reunião dos fenômenos materialmente distintos, fonológica, morfológica ou sintaticamente, no intuito de tornarem-se um. Peguemos como exemplo o prefixo de negação in. Não seria mais instigante se ao pegarmos os vocábulos ilegal, irregular e incômodo, propuséssemos que os três compõem-se pelo mesmo prefixo, mas que se modifica retirando a consoante nasal diante de R e L? Será que isso não é melhor do que cogitar a existência de dois prefixos diferentes ou ainda pior, sugerir mais um terceiro prefixo se for tratar a configuração gráfica ir? E isso se torna abstrato justamente por afirmar que a forma concreta i é, por certo, in, ainda que não se materialize. Mesmo que levemente paradoxal, pelo fato da figura abstrata tornar-se concreta no nível mental, o que corresponde a falar que ambos, i e in, no pensamento do falante, tornam-se uma realidade, ainda que nem sempre material, são sempre in. Vejamos um exemplo de caso fonético atrelado ao ortográfico em que a abstração ajuda a explicar, como o que ocorre quase toda vez em que pronunciamos mal, seja o adjetivo com a grafia mal ou o advérbio e o substantivo grafados como mal. Recupera-se facilmente o L que some na pronúncia do substantivo mal, se compararmos com uma palavra em que o L é pronunciado como maledicência. Aqui estamos abstraindo por admitirmos que um U material é um L mental. Algumas relações escondidas pelas pronúncias ficam mais expostas pela grafia, como ao escrevermos feliz, que é falado com a consoante final surda. Mas aí vem a facilitação da grafia, que nos dá a possibilidade de vermos uma relação notória entre feliz e felizes. Imagine o quanto facilitador de aprendizado de grafias corretas, casos assim podem nos auxiliar. Pense nas crianças sendo alfabetizadas, ao terem dúvidas sobre a escrita correta de fuzil e anel, por exemplo. As dúvidas podem acabar ou reduzir se associarem com derivações como fuzilar e anelado. É ou não é uma ótima estratégia? Agora pense em questões mais controversas, como a dos pronomes oblíquos, por exemplo. Em algumas gramáticas, os pronomes eu, tu, ele, ela, nós e o ainda, a vós, e ainda sem o você, eles, elas, são retos. Me, se, te, lhe, nos, vos, leis, oblíquos átonos. E min, ti, si, oblíquos tônicos. Sempre seguem preposição. Mas existem gramáticas que também incluem entre os pronomes oblíquos os pronomes retos que seguem preposições. Ele, ela, nós, vós, eles, elas. Ainda que não expliquem claramente o porquê de certos pronomes serem retos e oblíquos. O estranho é pensar que um estudante tem que decorar uma lista gramatical e depois aceitar que em para mim e para ele existe um pronome oblíquo, mesmo que não exista construções em que mim seja sujeito, ao passo que com ele sim. Felizmente, os gramáticos que adotam o posicionamento de incluir ele, ela, nós, vós, eles, elas entre os pronomes oblíquos tônicos, que inclusive são a maioria e ainda por cima acompanhados por sites, não revelam seu método de análise. Talvez seja porque, caso revelassem, teriam de informar que os substantivos que também são oblíquos não são sujeitos, no caso dos objetos diretos e indiretos. Logo, se em dar um livro para ele é um pronome de caso oblíquo, então Antônio também é oblíquo em dar um livro para Antônio, pois ambos seguem para e são objetos indiretos. Propomos essa reflexão por uma necessidade de evidenciar que existem casos abstratos, ou seja, casos que não possuem a marca material de caso. E esperamos que tenha curtido, já pedindo para deixar seu like, joinha e nos vemos no próximo Diminuto. Tchau, gente! É isso aí, se inscreva no canal, acompanhe nossos vídeos e os compartilhe. E como eu sempre digo, um abraço nada diminuto. Tchau!